Segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Coríntios, capítulo 12, diz assim a palavra: Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê, ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. O apóstolo Paulo escreve essa segunda carta aos irmãos da igreja de Coríntios, repreendendo, orientando, estabelecendo diretrizes, e traz uma declaração poderosa a respeito da sua própria vida e de algumas circunstâncias que marcaram o seu ministério. Amados, em tudo Deus tem propósitos. Nós é que, na maioria das vezes, não os compreendemos. A palavra de Deus diz em Romanos 8, 28, você sabe de cor esse versículo, diz assim: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus decretos. E o 29 diz: porque aos que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, Jesus Cristo, para que ele, o Filho, seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, Deus sempre tem propósitos para que, através desses planos, desses projetos, e muitas vezes das provas, tribulações, nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Jesus, do ponto de vista de atitudes, de palavras, de ações e de reações. Quando nós falamos sobre isso, enquanto nós não compreendemos esses propósitos, é difícil perceber o operar de Deus. Quando nós pensamos em provas, tribulações, fraquezas, dores, adversidades, nós nos lembramos, por exemplo, de Jó. Jó, servo amado do Deus Altíssimo, ele só descobriu que os propósitos de Deus são infalíveis após as provas. E olha que foram provas. Então, quando ele encerra o seu livro, trazendo uma declaração poderosa, depois de Deus ter falado profundamente com ele, com seus amigos, mas em especial com Jó, e Deus fala com ele dos capítulos 38 até o 41. Aí no 42, Jó diz assim: Senhor, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus propósitos pode ser impedidos. Quem é aquele que sem conhecimento contende contigo? Ele diz assim: certamente falei do que não compreendia, por isso eu me arrependo e me abomino no pó e na cinza. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Antes quando? Antes de passar por essa travessia difícil. Mas agora os meus olhos te contemplam. Então, é um exemplo marcante de uma vida que passou a conhecer com mais profundidade a Deus, exatamente depois de um período de provas que, pela graça e misericórdia de Deus, nenhum de nós ainda passou.
ainda que possamos ter passado por difíceis travessias, eu creio que nenhum de nós ainda passou pelas provas semelhantes às de Jó. Que as misericórdias do Senhor nos mantenham nessa porção e Ele nos preserve, nos livre disso. O que Ele faz, principalmente conhecendo o limite das nossas forças. José, servo amado do Deus Altíssimo, filho de Jacó, filho do amor de Jacó com Raquel, ele teve a confirmação de que os planos de Deus se cumprem exatamente também depois das provas. Depois de receber as promessas de Deus, que era o seu chamado, ele foi traído pelos irmãos, açoitado pelos irmãos, era para ter sido morto pelos irmãos. A misericórdia de Deus, evidentemente, não percebeu, para que os planos de Deus se cumprissem. Ele foi vendido pelos irmãos como escravo. Os irmãos entregaram a túnica de várias cores dele ao próprio pai, manchada de sangue. Mataram um animal, mancharam a túnica de sangue, disseram para o pai, para Jacó: seu filho José morreu. Ele deixou Israel, foi levado como escravo para o Egito. Deus o abençoou porque o Senhor sempre esteve com ele. Trabalhou como escravo, foi acusado no crime que não cometeu, foi preso. A palavra de Deus diz que Deus ainda continuava com ele, sempre esteve com ele, inclusive na prisão. Alguns anos depois, ele revelou os sonhos tanto do copeiro quanto do padeiro, do rei, de Faraó. E disse para o copeiro: quando estiveres na presença de Faraó, lembra-te de mim. Depois desse milagre, dessa revelação, 2 anos ainda demoraram. E diz a palavra que o copeiro nunca mais se lembrou de José, até o dia em que Deus deu sonhos para Faraó. E aí o copeiro se lembrou e falou: ninguém consegue decifrar os sonhos, mas tem uma pessoa que está presa, mas Deus a usa para a revelação. Os irmãos conhecem a história. Ele foi e revelou os sonhos de Faraó, falando sobre os tempos de fartura, os tempos de sequidão. Deu orientação para que aquilo fosse administrado, gerido de tal forma que os tempos de fartura pudessem suprir os tempos de escassez. Aí disse para Faraó: elege alguém do teu reino, aqui do Egito, para ser o administrador desses tempos, esses 14 anos. O Faraó reuniu os seus grandes, os seus servos, e disse assim: onde encontraríamos alguém para fazer esse trabalho, a não ser neste jovem, em quem há o Espírito de Deus? E Faraó o colocou como governador do Egito. E nós sabemos que tudo isso fazia parte de um glorioso e infalível plano de Deus. Quando seus irmãos, anos depois da seca, estiveram diante dele, juntamente com o pai, temerosos de que ele pudesse se vingar, chegaram até ele depois da morte de Jacó, pedindo para que ele tivesse misericórdia dos irmãos por todo o mal que ele fizeram. E ele disse assim: estou eu no lugar de Deus? Todo o mal que vós intentastes contra mim, Deus transformou em bem, para que muitas vidas fossem salvas. Se José não tivesse sido vendido como escravo, o povo de Deus teria perecido em Israel no tempo de sequidão, porque aqueles tempos iam ocorrer. Então eu queria que você pudesse compreender que não importam quais sejam as circunstâncias, todo mal que possam intentar contra você, todas as circunstâncias tão difíceis, as adversidades em especial, as provas e tribulações, contribuirão sempre para o seu bem, para o bem do seu casamento, da sua família, para o bem dos seus projetos, dos seus propósitos, para o bem do seu ministério. Quantos creem nessa porção gloriosa? Daniel, servo amado do Deus Altíssimo, recebeu uma sentença de morte. Amaram uma cilada contra a vida dele. Está em Daniel capítulo 6, mas não precisa abrir, você conhece a história. Amaram uma cilada contra a vida dele. E os servos do rei Dario disseram assim: rei, estabelece um edito que qualquer pessoa do teu reino que peça qualquer coisa a qualquer outro rei ou qualquer outro Deus, com D minúsculo, seja lançada na cova dos leões. Esse edito, essa sentença tinha um endereço, o endereço era Daniel e a sua casa.
Porque Daniel, mesmo sabendo da sentença de morte, jamais deixou de fazer o que ele sempre fazia. Diz a palavra que, mesmo diante da possibilidade de morrer, ele continuou buscando a face do Senhor 3 vezes ao dia, como antes costumava fazer. A Marcilada foram até a casa dele, acharam ele clamando ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. O levaram até o rei e disseram: rei, ele estava pedindo coisas a Deus e não a ti. E o rei o lançou na cova dos leões, ainda que com o coração partido. Só que o rei, quando lançou ele na cova dos leões, antes de fechar aquela pedra e lacrá-la, disse assim: Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará da boca dos leões. Mas quando as nossas vidas estão debaixo da direção poderosa de Deus, mesmo aqueles que não conhecem o nosso Deus, reconhecem que Deus é conosco. Mesmo aqueles que têm dificuldade em aceitar um convite para estar na presença de Deus, haverão de reconhecer que Deus é conosco. E que nós passamos a ser embaixadores de Cristo, a divulgar o reino, a falar das grandezas de Deus, da misericórdia, do amor de Deus. Esse é o propósito, o principal propósito pelo qual fomos alcançados. Eu sei que é difícil, e o tema desta mensagem é como compreender os propósitos de Deus. Eu sei, amado, não é fácil, porque os propósitos de Deus, os planos de Deus, os pensamentos dele, são completamente diferentes dos nossos. Nós, quando fazemos nossos planos, sempre planejamos visando apenas o bem. Deus, ao contrário, ele, para produzir o bem, ele normalmente faz com que nós passemos por um tempo de grande prova, de grande travessia, como a travessia do deserto. Se for necessário, ele nos moe, nos tritura, porque ele diz em Isaías 28, que o trigo precisa ser moído para se fazer pão. Ele não nos poupa como não poupou o seu próprio filho. E a palavra de Deus diz em Isaías 53 que ao pai agradou moer o filho, porque ele sabia o resultado das moeduras, das feridas que nós, com os nossos pecados, transgressões e iniquidades, estávamos causando a Cristo. Então é difícil compreender, amados, alguns propósitos de Deus, não vou dizer todos, mas alguns, a maioria deles, é difícil ser compreendida, porque elas são completamente contrárias àquilo que nós imaginamos, e àquilo que nós desejamos, e àquilo que nós, inclusive, pensamos que somos capazes de suportar. Mas quando a palavra de Deus diz que Deus jamais nos submeterá a uma prova ou uma tentação que nós não possamos suportar, nós precisamos acreditar, porque quando as nossas forças forem se acabar, ele nos resgata, nos dá o escape, nos dá o livramento, nos coloca por sobre as circunstâncias, nos faz caminhar por sobre as águas das adversidades. O apóstolo Paulo traz aqui uma declaração, falando do espinho na carne. Mas o espinho na carne de Paulo é apenas um detalhe da vida dele. Paulo foi alcançado pelo Senhor Jesus quando estava se dirigindo para Damasco, capital da Síria, com carta dos sacerdotes judeus para prender, açoitar e, se necessário, matar algumas vidas que estavam numa igreja chamada O Caminho, que era considerado uma seita naquele tempo. Essas vidas, elas diziam que existia um rei em Israel, chamado Jesus Cristo, que havia morrido e ressuscitado, e que elas criam que ele era o Messias, e ele seria o Salvador de Israel.
não apenas o Rei, mas o Redentor. Antes de perseguir aqueles que estavam em Damasco, Paulo já perseguia a igreja, os discípulos de Cristo, os irmãos. Um dia esse jovem chamado Saulo, queria que você abrisse sua Bíblia em Atos, esse jovem chamado Saulo, ele ficou assistindo de camarote, Atos capítulo 7, assistindo de camarote o apedrejamento de um outro jovem chamado Estevão. Só para os irmãos terem uma noção de quem era Estevão, Estevão era um diácono. E quando se fala em diácono, na Bíblia, Atos capítulo 6, quando se fala em diácono na Bíblia, diz assim, versículo 1, 6, 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram entre os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes judeus obedecia à fé. Então, Estevão fez parte dos primeiros diáconos, que eram homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Às vezes nós reputamos por pouco termos sido separados por Deus como oficiais. Mas quando a palavra de Deus fala sobre esses que são separados, consagrados, ungidos, a palavra de Deus os tem em elevada honra. Evidentemente, a honra, ela sucede à humildade, e quanto maior a honra que recebemos de Deus, maior o compromisso, maior o comprometimento, maior o tremor, maior o temor diante de Deus. E Estevão, mas ele traz, relatado aqui no livro de Atos, um relato completo do plano de salvação de Deus para todos nós. Desde o capítulo 6, quando ele começa a falar, entra no capítulo 7, e aí lá no finalzinho do capítulo 7, versículo 54, depois do grande relato em que ele exaltava o nome do Senhor Jesus, diz assim a palavra de Deus: e ouvindo eles isto, os sacerdotes, os escribas, a multidão, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Ele disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Por pregar a palavra, por servir a Deus, esse diácono foi apedrejado até a morte. E as vestes dele, porque o deixaram nu, puseram aos pés de um jovem chamado Saulo, que mais tarde se tornaria no grande apóstolo Paulo, o maior pregador da palavra depois de Cristo. Paulo assistiu de camarote, enquanto Estevão via os céus abertos, e Jesus
que diz a palavra, se assenta à direita de Deus, estava em pé para receber o Espírito e a alma de Estevão, em pé já o esperando. Só que Estevão, na sua infinita misericórdia, na sua postura cristã, faz uma oração para Deus, que quebra as cadeias do inferno, que rompe os grilhões, as prisões da religiosidade, a fúria dos perseguidores. E ele diz assim, versículo 60, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Ele estava liberando de Saulo o pecado pelo consentimento na sua morte, pela perseguição dos cristãos. Saulo não podia entender isso, mas essa semente de perdão que foi lançada nele, através de Estevão, propiciou o seu resgate. Não sei se você é capaz de compreender a importância da liberação de perdão, para que vidas não permaneçam aprisionadas, inclusive a nossa, quando não perdoamos. O apóstolo Paulo foi alcançado de forma sobrenatural, e nós temos isso relatado no capítulo 9, quando ele tem esse encontro sobrenatural com o Senhor Jesus Cristo. E após esse encontro sobrenatural, Jesus diz assim para Ananias, diz assim, vai até Damasco, onde Paulo estava indo para prender os cristãos, açoitá-los e matá-los, porque lá tem uma vida que me é preciosa. Acompanhe comigo no capítulo 9. Versículo 10 diz assim, e havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias, Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Presta atenção. Ananias falou, Senhor, o Senhor me perdoa, mas eu não posso fazer isso. Eu posso morrer, eu posso ser preso. Ele está com autorização para me prender, eu te sirvo. Mas Deus já estava no controle da vida de Saulo. Só que Jesus traz uma declaração para Ananias que, se nós prestarmos atenção nela, nós vamos ficar perplexos, porque ele diz assim, versículo 15, disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Imagina se nós recebemos, eu vou dizer para você, você quer aceitar Cristo como seu Senhor e Salvador, o Senhor vai tê-lo colocar em lugares altos, em lugares de honra. Você vai levar a palavra para pessoas importantes, só que o Senhor manda avisar você que você não tem noção do quanto você vai padecer, o quanto você vai sofrer, o quanto você vai ser perseguido, o quanto você vai ser moído por amor ao nome dele. Quem quiser receber essa porção, venha dentro do altar. Quantos levantariam? Amados, Deus não esconde que precisa fazer com que passemos por grandes provas, grandes lutas, difíceis travessias, para forjar em nós o caráter cristão. Essa palavra foi tão poderosa para a vida de Ananias, que no versículo 17 diz assim, Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Você pode dar um glória a Deus? Irmãos, ele estava lá com autorização dos sacerdotes, dos religiosos, para prender, para açoitar, para matar. Ananias chega lá e fala assim, irmão Saulo, a paz do Senhor. Jesus mandou vir aqui
para que você seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que algumas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Após isso, ele começou o ministério dele, diz assim: e tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, os quais ele ia matar, prender e açoitar. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para levar presos aos principais, os sacerdotes. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Estava começando as provas. Mas ele tinha aceitado a Jesus, estava falando do amor de Jesus. Deus não podia ter quebrantado o coração dos judeus, amolecido o coração, destapado os ouvidos, dado entendimento. Ele foi jurado de morte pelos judeus que não aceitavam que ele tivesse se convertido. Eles queriam que ele continuasse matando os cristãos, perseguindo os cristãos, açoitando os cristãos. E eles não brincavam com isso, porque eles eram religiosos e achavam, da mesma forma como Paulo antes achava, eles achavam que estavam fazendo um favor para Deus matando os cristãos, como Roma sempre achou que fez um favor para Deus matando os cristãos. Os cristãos que eram lançados no Coliseu e viravam refeição dos leões, vidas que eram colocadas na arena, na entrada da arena, e os soldados romanos chegavam para os pais, cujas vidas pertenciam a Cristo, e diziam assim: os seus filhos estão ali, eles vão entrar na arena, ou vocês negam a Cristo, ou eles serão devorados pelos leões. E os pais diziam assim: nós não podemos negar, porque nós tivemos um encontro sobrenatural com Cristo, nós reconhecemos a sua obra gloriosa. Os nossos filhos não nos pertencem, pertencem ao Senhor. Nós continuamos servindo a Cristo. Os leões iam para a arena, as crianças iam para a arena, eram devoradas, e depois os pais eram lançados na arena. Vidas, diz a palavra de Deus em Hebreus capítulo 11, que mesmo sob grande ameaça, jamais negaram o Senhor. E pela fé, como Estevão, eles viam os céus abertos. A palavra de Deus cita algumas vidas ali em Hebreus 11, diz assim: homens, vidas, das quais o mundo não era digno. Quando nós olhamos para essas vidas, quando olhamos para a perseguição que Paulo sofreu, pregando o Evangelho, falando do amor de Deus, da salvação, quando vemos assim uma situação igual essa, eu quero continuar lendo, no versículo 23, repetindo: e tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar, mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando-o de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro. Dá para imaginar que o maior pregador da palavra depois de Cristo, uma vida consagrada para o louvor e a glória do Deus Altíssimo, tivesse que fugir de uma cidade como Damasco, toda murada, descendo dentro de um cesto, para que pudesse escapar da morte. Qual de nós se sujeitaria a uma situação dessa por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor à palavra, por amor a Deus? Poucas coisas que nos acontecem já nos fazem ter vontade de desistir. Coisas às vezes pequenas nos fazem trocar, mudar as prioridades. Passando por tudo isso, ele creu, Paulo, que indo para Jerusalém, estava tranquilo, porque lá ele se juntaria a Pedro, a Tiago, a João, a Mateus, a Filipe,
a Natanael. Só que diz assim a palavra, versículo 26, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Amados, não dá para acreditar que essa situação estivesse sob o controle de Deus. Como que Deus permitiria que um homem como Paulo, da forma como foi alcançado, não fosse aceito pelos discípulos? Paulo tinha dentro dele, amados, ainda resquícios de vaidade humana. Quando nós vemos Paulo falando de si, ele fala que ele era irrepreensível segundo a lei. A sabedoria que ele tinha, o conhecimento que ele tinha, superava todos. Porque ele teve o privilégio de crescer, sendo discípulo de Gamaliel, que era o maior mestre da palavra, mestre da lei. Paulo era um acadêmico, Paulo era um poliglota, Paulo era uma das únicas vidas naquele tempo que tinha dupla cidadania. Ele poderia ter sido poupado de grandes provas, grandes tribulações, mas eu quero dizer para os amados, se ele tivesse sido poupado, não teria sido forjado nele o caráter de Cristo. Porque na bonança nós não somos forjados, só somos forjados na tempestade, nos tempos difíceis. Assim como o trigo precisa ser moído para se fazer pão, nós também precisamos passar por processos de aprendizado, por experiências, que o próprio apóstolo Paulo, com conhecimento de causa, diz na carta aos Romanos assim: alegrai-vos nas tribulações, dê glória a Deus quando você passar por grandes provas, porque a tribulação produz a paciência. Foi assim com Jó. Jó não era paciente, aprendeu a ser porque passou pelas tribulações. E a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança, e quando se chega no patamar da esperança, a vida cristã muda, porque a esperança não traz confusão. O crente que desenvolve, amados, o dom da parte de Deus, essa dádiva, e começa a produzir esse fruto de esperança, depois de passar pelas tribulações, gerar a paciência, ter tido experiência, alcança a esperança, ele nunca mais se deixa derrubar, derrotar, se deixa vencer quando começam as tribulações, porque ele sabe qual é o fim das tribulações. Ele sabe que nada pode impedir os propósitos de Deus. Então, da tribulação à esperança. É uma trajetória difícil, dificílima. Voluntariamente nós gostaríamos de passar por elas? Não. Mas quando temos essa experiência com Deus e alcançamos o patamar da esperança, nós sabemos que tudo quanto Deus permite que nos aconteça, presta atenção, se nós estivermos firmados na palavra. Que o apóstolo Pedro diz assim: se você está sendo provado porque deu causa, vai se converter. Toma posição. Não vem dizer que Deus permitiu, não, porque você permitiu. Quem está te provando, está te moendo aí, não é Deus, não. Que glória tem se você causou algo e está passando por provas. Mas se você está passando por provas sem ter dado causa, glorifique a Deus, porque a obra será gloriosa. Então, mas nós temos que compreender isso. Aí, amados, diz a palavra, ainda aqui em Atos capítulo 9, Paulo foi rejeitado em Jerusalém, diz assim no versículo 30, sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Ele foi para Jerusalém, Deus moveu as águas, ele teve que voltar para Tarso. Sabe quem era Tarso? A cidade de Saulo, que ele é conhecido como Saulo de Tarso. Voltou para Tarso, ficou 14 anos na sua terra. Foi lá para consertar, para restaurar as feridas, para consertar as raízes. 14 anos depois que ele começou a desenvolver o seu ministério, quando Barnabé foi buscá-lo. Aí, quando ele é reconhecido como apóstolo, ele passa a desenvolver o seu ministério. 14 anos depois de ter sido alcançado, até um pouco mais, porque ele passou um tempo em Jerusalém, um tempo em Damasco. Mas vamos por 14, 15 anos. 15 anos depois de ter sido alcançado, que ele foi aceito como discípulo de Cristo. Primeiro ele foi dar o testemunho lá na cidade dele. Sabe o que significa isso? Se você não for reconhecido como cristão na sua casa, você não vai desenvolver o ministério. Se na sua família, na sua parentela, ninguém reconhece que você é cristão,
Se o que você faz, se o que você fala, da forma como você age, da forma como você reage, deixa as pessoas, será que é crente? Será que se converteu mesmo? Você não precisa querer desenvolver o ministério, porque você não vai conseguir, porque você não tem legitimidade. Não existe um testemunho de vida que faça com que as pessoas se curvem diante de uma realidade poderosa, indiscutível. Deus operou transformação. Aí Paulo faz um relato, voltando a 2 Coríntios, capítulo 11 agora. Paulo faz um relato sobre a sua vida, seu ministério. Mas nós estamos falando do ministério do maior pregador da palavra, do maior fundador de igrejas, de toda a trajetória cristã. Não existiu ninguém que pregasse, além de Jesus, evidentemente, ninguém que pregasse como Paulo. Ninguém fundou tantas igrejas como Paulo. Mas presta atenção no ministério de Paulo. Capítulo 11, versículo 16 diz assim: outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Porque sois vós sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto. Envergonhado o digo como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tenha ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos em fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me abrase? Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem. Eu fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Quem quer ter um ministério igual ao de Paulo, levante a mão e diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Diga assim: você quer ser igual a Paulo? Quer que eu leia de novo aqui, antes de decidir? Quer que eu leia de novo? Você entendeu o que é o ministério de Paulo? Mas eu queria ter as revelações que Paulo teve. Irmãos, é coisinha simples aqui. São uns 30 anos ainda nessa travessia suave. Mas eu queria ser usado por Deus. Irmãos, é simples. Se submeta a isso. Eu queria ter em mim as marcas do caráter de Cristo. Estão aqui, amados. A palavra de Deus diz, irmãos, que Paulo, havia tanta unção sobre a vida dele. Deus fazia sinais e maravilhas pela mão dele, pelo ministério dele. Que os lenços que ele usava. Imagine Paulo. Pega assim, usa o lenço. Aí chama um diácono e fala assim: amado, leva lá, põe sobre aquela vida que ela vai ser curada de qualquer enfermidade. Dá para ter nojo de um lenço assim? A palavra de Deus fala que os lenços e aventais de Paulo eram levados para os enfermos, para os paralíticos, e eles eram curados. Irmãos, lenços e aventais ungidos, provados, triturados. Muitos deles enxugaram
lágrimas de Paulo, sangue de Paulo, foram usados limpando as feridas de Paulo. Como que Deus tem propósito assim, pega o maior pregador da palavra e faz com que ele passe por essa travessia, irmãos. As coisas de Deus são loucura, não dá para compreender. Mas ai de nós, se nós rejeitarmos o chamado e não compreendermos isso. É evidente, amados, que Deus não nos prova dessa forma, porque Ele sabe o limite das nossas forças. Ele sabe o quanto somos capazes de suportar. Ele sabe quanto dessa travessia, por bem mais suave que seja, nós somos capazes de suportar, e até onde Ele conhece o limite. Aí esse homem, do qual fizemos um pequeno relato, que expulsava demônios, que curava enfermos, que fazia sinais e maravilhas, que teve o maior ministério cristão da igreja primitiva, maior inclusive que o de Pedro, de João, de Tiago, de Filipe, que estiveram com o Senhor Jesus 3 anos. Ele só conheceu o Senhor Jesus anos depois. Ele começou o ministério dele, foi alcançado, irmãos, mais de 3 anos depois da morte de Cristo, lá por 36 depois de Cristo, 35, 36 depois de Cristo. Aí Deus pega esse homem, um vaso, praticamente dilacerado, restaura, usa para o louvor da tua glória. E esse homem que curava todos os enfermos, que expulsava todos os demônios, que fazia maravilhas. Um dia ele estava pregando a palavra, e ele, imagine Paulo pregando a palavra, ele não tinha hora para terminar. Ele estava pregando num lugar cheio de gente, era um lugar alto e tinha uma janela, e tinha lá um dos que estavam ali ouvindo, estava sentado na janela. Ele não estava preocupado muito com a palavra, dormiu. Imagina alguém dormir com Paulo pregando. Não, tem que cair, não tem que cair. Aí esse que estava dormindo caiu da janela e morreu. Virou aquela loucura. Paulo falou: fique em paz, isso aqui é para a glória de Deus. Foi lá, pegou aquela vida, orou, ela ressuscitou. Vocês acham que alguém mais dormiu? Imagina pensando assim: será que vão ter 2 ressurreições hoje? Eu aqui não vou dormir. Irmãos, imagine pregando, dorme, cai de costa, morre, Paulo vai lá e ressuscita. Vai falar o quê do ministério dele? Agora ele ressuscita um que havia morrido e ora 3 vezes a Deus para tirar dele o espinho da carne. Deus fala assim: não vou tirar. Tem coisas na sua vida que você está orando e Deus não respondeu, não te deu a vitória. Vai dizer para você: pede para que eu cumpra na sua vida a minha vontade e deixa por minha conta. Nós lemos aqui Paulo 3 vezes, irmãos, imagina a oração de Paulo. Paulo tinha sido arrebatado ao paraíso, foi ao 3º céu, ao paraíso. Ele esteve lá com Abraão, Isaac e Jacó, com Davi, teve com Moisés, teve com Elias, com Eliseu, teve com Noé, teve com Daniel, teve com Jó. Ele disse assim: Senhor, eu não quero voltar mais. Deus falou: você precisa voltar, porque tem muita vida lá para ser alcançada. Ele fala: o que eu ouvi lá, o que eu vi, eu não posso relatar para vocês, porque vocês não vão entender. Aí esse homem ora e Deus fala assim: para de orar, não vou tirar o espinho da carne, porque a minha graça te basta. Abra sua Bíblia, em Romanos. O ministério de Paulo foi sobretudo um ministério de cartas. Paulo escreveu cartas, que ele passou a maior parte da sua vida ministerial em prisões. Então ele não podia pregar, tinha igreja que ele não conseguia pregar, ele tinha que escrever cartas. Graças a Deus por essas cartas, porque se ele não as tivesse escrito, nós não teríamos como entender esse ministério glorioso. Romanos, capítulo 16, todos acharam? Diz a palavra de Deus: eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Espera um pouquinho, mas quem escreveu a carta aos Romanos? Foi Tércio ou foi Paulo? Quem foi? Então lê de novo, o que está escrito aí? Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Você já tem ouvido falar de Tércio na palavra?
Uma vez você parou nesse versículo e falou assim, espera um pouquinho, foi Paulo ou foi Tércio que escreveu essa carta? Quem escreveu foi Tércio. Só que, primeiro capítulo de Romanos, tem o autor da carta. Ele diz assim, no primeiro capítulo, versículo 1, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, e assim vai, versículo 7, a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então, essa carta é de Paulo, mas quem escreveu foi Tércio. Eu quero perguntar para você, por que quem escreveu foi Tércio? Porque Paulo tinha um espinho na carne, que Deus não tirou dele. Aí você vai comigo lá em Gálatas, capítulo 4. E vós sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho estando em fraqueza da carne. E não rejeitastes nem desprezastes isso, que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancaríeis os olhos e mos daríeis. Esse espinho na carne podia ser uma enfermidade nos olhos, que pode ter sido ocasionada pelo resplendor de luz que ele recebeu no caminho de Damasco. Quando Ananias pôs a mão sobre ele, diz a palavra que caíram umas escamas dos olhos dele, porque ele ficou cego 3 dias. Pode ter tido uma consequência ali nefasta para a vista dele, de tal forma que ele não conseguia enxergar direito. Mas as revelações que Deus deu para ele, ele não precisava enxergar, os olhos da fé faziam com que ele pudesse ver. Só que existe uma outra possibilidade. Agora em Gálatas ainda 6:11, mesmo livro de Gálatas, 6:11, versículo, diz assim, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Então ele está trazendo, você fala, eu estou escrevendo aqui essa saudação final com a minha própria mão. 1 Coríntios 16, 21. 1 Coríntios 16, 21. Saudação de minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Pode continuar virando as páginas, aí você vai chegar em 2 Tessalonicenses agora, capítulo 3. Saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. A autenticidade das cartas dele é marcadas, reconhecidas por sinal que ele trazia, sejam as grandes letras. Ele tinha uma caligrafia totalmente diferente da de Tércio, da de Lucas, da de Silas. Assim escrevo. Eu, em particular, mas eu creio que o espinho na carne de Paulo ou era uma deficiência visual, ou era um atrofiamento na mão. Uma atrofia na mão, por exemplo, que pedia que ele escrevesse. Agora, se Deus não tirou esse espinho da carne de Paulo, e Deus disse para ele assim, para de orar, eu não vou tirar esse espinho, porque se eu tirar esse espinho, a vaidade vai florescer na sua vida e ninguém vai segurar você. E a minha graça te basta. Agora, há um propósito tremendo nisso tudo. Eu quero encerrar com essa declaração. Eu, em particular, creio, amados, que Deus manteve isso. Porque se Paulo tivesse uma saúde totalmente normal, irmãos, tudo isso que ele passou nas trajetórias, passou com esse espinho na carne. Ninguém tinha dó dele, não. Queriam matá-lo. Queriam destruí-lo. Mas ele diz assim, no final da vida, eu acabei a carreira. Eu combati o bom combate. Eu guardei a fé. Deus manteve esse espinho na carne porque Paulo, não podendo escrever, quando você vai escrever uma carta, ou vai dedicar alguma coisa, principalmente para uma igreja, para alguém muito amado, você para, deveria ser assim, você para tudo que está fazendo. Hoje eu sei que tem muita gente que nem sabe o que é carta, né? Nem sabe o que é carteiro, né? Porque o único endereço que tem é endereço postal, né? Virtual, endereço de e-mail, por exemplo, ou de Facebook. Mas
quando você vai escrever, se você quer mandar um e-mail que tem alguma importância, você para tudo e você vai se concentrar. Imagine Paulo preso, escrever uma carta, pegaria ali uma lamparina, colocaria numa mesa, porque a cela de uma prisão é igual, para os servos de Deus, é igual ao quarto do profeta Eliseu. Diz assim lá, né? Segundo o livro de Reis, fala do quarto do profeta Eliseu, tinha uma cama, uma mesa, né? Um candeeiro, uma água, e ele servia a Deus naquele lugar. Imagine Paulo preso, a parte dele era mais complicada, porque ele ficava sempre acorrentado nas prisões. Ele ia parar para escrever, ainda que desse para uma mesa, um candeeiro, fosse escrever. Ele ia se concentrar quando todos estivessem dormindo e escrever a carta, porque carta você escreve para o destinatário, não é para quem está ao redor. Só que Paulo não conseguia escrever, ou porque não enxergava direito, ou porque a mão era mirrada. Então ele tinha que ditar as cartas. E eu creio que Tércio, que Lucas, que Silas, que Timóteo tinham alguma dificuldade de audição. E Paulo tinha que falar muito alto para eles. Imagine Paulo escrevendo essas cartas, ditando em voz alta. Os guardas da prisão ouvindo, os demais presos ouvindo. Houve um dia na prisão, Paulo acorrentado, ele e Silas, diz a palavra, Paulo e Silas, perto da meia-noite, acorrentados, açoitados, dilacerados, louvavam e glorificavam a Deus, presos, acorrentados, dilacerados. Irmãos, isso não é uma coisa normal, natural, é sobrenatural. Então Paulo ditava as cartas em voz alta, e a palavra de Deus nos diz que as vidas que ouviam Paulo ditando as cartas, todas se converteram ao Senhor. Você pode glorificar a Deus. Filipenses, abra a Bíblia em Filipenses, olha como que reage diante de uma circunstância contrária um servo de Deus. Versículo 12 diz assim: e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, as perseguições, os açoites, as tribulações, contribuíram para maior avanço, para maior proveito do Evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Guarda pretoriana era o pelotão de elite, a tropa de elite, o BOPE de Roma. Ele estava preso aqui em Roma. Preso na prisão de César. E a guarda pretoriana guardando Paulo, porque Paulo já tinha escapado de várias prisões, de forma sobrenatural. Então César disse assim: põe a elite para guardá-lo, para que nenhum anjo venha libertá-lo. Mas Deus não queria que Paulo saísse da prisão de Roma. Deus queria que os guardas de Roma se convertessem. Aí, terminando a carta dos Filipenses, capítulo 4, Paulo encerra a carta. Versículo 21, 4:21 diz assim: saudai a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo vos saúdam. Tinha vários companheiros de prisão. Irmãos, ele não estava na escola dominical, não estava em evento de jovens e adolescentes, não estava ministrando, não estava em retiro de casais, não estava em jantar, estava na prisão. Tinha vários irmãos com ele, porque todos que andavam com ele estavam presos junto com ele. Esse era o ministério de Paulo. Então, os irmãos que estão comigo vos saúdam. Lê comigo agora o versículo 22. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. A guarda pretoriana foi alcançada, porque Paulo tinha um espinho na carne, que Deus não tirou dele. Os irmãos terem noção, no palácio de César, nas prisões de César, os servos de César, eles viviam de forma dissoluta, mundana. Era o maior centro de prostituição, de lascívia, de impureza moral, familiar. E Paulo pregando a palavra, ditando a carta aos Filipenses, e outras cartas, todos eles foram alcançados. Sabe o que significa isso? Existem situações na minha vida e na sua vida que Deus não remove, porque através delas, vidas serão alcançadas. Vidas serão resgatadas. Não importa o que possa ter ocorrido. Muitas vezes você tem clamado e dá a impressão que Deus não está ouvindo, que Deus está em silêncio. Ele apenas está preparando o tempo, porque quando você compreender os propósitos dele, você ver o resultado, você vai dizer assim: Deus não podia ter feito diferente, porque se ele tivesse diferente, eu seria diferente.
Queria que você pudesse ter a certeza hoje de que não importam quais sejam as circunstâncias, Deus está no controle, e todos os planos dele, todos os projetos, propósitos se cumprirão. Quantos creem, glorifica a Deus. Coloque-se em pé na presença do Senhor.